Muito bem, hoje nós vamos ter uma conversa sobre alto-falantes, né? Você vai falar sobre vários tipos de alto-falante, né? Que são usados em amplificadores de guitarra. Nosso escopo é falando de guitarra, não é falante de áudio, certo? Vamos falar um pouquinho sobre história desses trecos todos aqui. Isso aqui é um dos principais fatores de um bom timbre num amplificador de guitarra. Vamos começar pela história, né? Vamos pegar pela história, vamos falar um pouquinho sobre como é que surgiu falante, como é que é esse negócio, né? Então, olha só. Isso aqui é um Spotters, é uma revista que tem coisas antigas, né? A gente vai dar uma olhadinha em alguns falantes antigos para ver como é que é a estrutura deles, tá? Então, o caso é o seguinte, vamos fazer o melhor possível para vocês conseguirem ver isso aqui. Isso aqui são anúncios antigos de alto-falantes que funcionavam assim. Você comprava um equipamento, tipo um negócio desse aqui, tá? Um amplificador para tua casa. Aí você, American, fazia o quê? Você colocava ele no móvel, você parafusava ele em alguma coisa que você já tinha em casa, era mono, não tinha estéreo, e aí você comprava um treco desses aqui, era um kit de falantes, e colocava lá na sua sala, tá? Depois de um tempo aqui inventaram a caixa acústica, né, onde você instalava isso aqui dentro das caixas acústicas. E aí vocês podem ver, né, os Jensen, os fantásticos Jensen, que são, na minha opinião, são os melhores falantes que existem no mundo, tá? Tudo feito com alnico na época. Alnico é um material que é alumínio, níquel e cobre. E, aliás, alumínio, níquel e cobalto, né? É um material que tem alguma radioatividade hoje em dia, tem um controle para você comprar alnico, né? Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos interessantes aí. Olha só. Novamente, né? Os Jensen, eles dominavam o mercado americano. E tem muitos tipos de Jensen, né? Eles eram feitos em Chicago, uma época, né? E aí ele fala uma coisa assim, muito interessante aqui, olha. Ele fala sobre Permanent Magnet. O que acontece? Os Jensen, eles começaram a vir com... Tinham dois tipos de falante. Magneto permanente, que é o que você conhece hoje em dia, ou seja, um ímã normal, e field coil. O que é o field coil? Como não era muito simples você achar um magneto, eles faziam o seguinte: dentro do falante, em vez de ter um magneto, um ímã, ele tem um fio, okay, que criava um campo de força nele. De onde que vinha essa força toda? Você tinha forças em oposição dentro do teu alto-falante. Você tinha uma bobina dentro dele, no lugar do ímã, e essa eletricidade alternada que fazia esse campo magnético vinha do teu próprio amplificador da fonte, certo? E em vez da sua fonte ter um choke, um filtro de choque, ele tinha uma saída que vinha para cá, aí esse cara atuava como se fosse um choque e voltava para o amplificador. Então você tinha dois fios, um fio que vinha da fonte para eletrificar esse campo magnético, ok? E um outro fio que vinha para trazer o sinal sonoro que, em oposição a essa fonte, essa corrente da tua fonte, fazia com que o cone fosse para frente e para trás, eletrificado, entendeu? Então surgiu uma pergunta semana passada para mim a respeito de magneto permanente. Tudo que tem hoje em dia é magneto permanente. E antigamente tinha permanente e tinha o field coil, que é o de campo. Eu não tenho nenhum aqui na mão, eu tenho um que está montado numa caixa. Mas enfim, é uma coisa muito interessante, não se usa mais isso aqui, tá? Isso é praticamente obsoleto. Olha só que interessante. Como é que ele era montado? Eu falei para você que eles eram vendidos em unidades, né? E o cara ia lá com os skills dele de marceneiro e montava na caixa, entendeu? Você montava o amplificador dentro da tua caixa e você ou usava para tocar rádio, que é uma coisa comum, ou você usava para tocar um fonógrafo na tua casa. Você tinha lá um toca-discos e tal, ou um gravador. Às vezes os caras tinham também sinal vindo de gravador, entendeu? Muito interessante, né? Então isso aqui são os primórdios da coisa, né? E novamente a Jensen saiu na frente, né? Porque ela inventou esses falantes coaxiais. Eles têm um falante grave em volta e um de médios e agudos no meio. Muito interessante também. Tem vários exemplos aqui, né? Várias marcas interessantes
do mercado. Altec foi muito inovadora, né? Axion, né? Muito interessante também. Todos os falantes antigos que você vê anunciados no eBay ou no Mercado Livre são bons, todos. O falante antigo nunca era ruim, todos eles eram excelentes, entendeu? Tudo era bom. Tannoy é uma marca inglesa espetacular, entendeu? Altex são muito bons, são espetaculares, entendeu? Algumas marcas desapareceram do mercado, mas os alto-falantes continuam por aí e o pessoal vende no eBay, entendeu? Se você achar, vale a pena, tá ok? Então isso aqui é falante de o que tem de característica esse tipo de produto antigamente. Todos eles eram de altíssima eficiência. Por quê? Porque os amplificadores tinham 10, 15 watts, 20 watts. Então, com essa pouquíssima potência, ele tinha que fazer um programa sonoro alto. Então, eles eram feitos para ter uma eficiência espetacular. Então, chegava em 10 watts, chegava quase a 100 decibéis, entendeu? Então, tinha um monte de falantes interessantes aqui. Tem todos os modelos aqui da Electro Voice. A Electro Voice ainda hoje é uma empresa espetacular com falantes excelentes, né? Aí já começaram a inventar os drivers para os médios, as cornetas, né? Que a gente não usa em guitarra, certo? Jensen sempre foi a líder no mercado americano, falantes excelentes, né? Electro Voice vem na sequência. Ok? JBL é uma marca mais recente, os excelentes amplificadores da Fender, que nem o Dual Showman, Reverb, eles vinham com JBL, ou 140 e alguns com 120 de 15 ou de 12 polegadas, tá? E era tudo montado na área de alta fidelidade nessas caixas enormes aqui, esses consoles. Era modinha na época, né? Era o iPod do cara, era esse negócio na sala, tá? Então, vendiam kits, né? Porque tudo era kit e você que fazia. Né? Você que fazia teu amplificador do jeito que você achasse melhor, entendeu? Full Range tem todos os programas, né, de baixa a alta frequência, né? E woofers são falantes que só para grave, eles são mais duros, não funcionam muito bem com alta frequência. Então, quando você for comprar falante de guitarra antigo, você tem que ver se ele é um full range, ou seja, se ele é um cara que funciona com todas as frequências. A guitarra tem que ter pelo menos uns 5.000 Hz. Se é um woofer, ele é meio durão, fica muito grave, não tem, na verdade ele não tem agudo, entendeu? University também faz drivers excelentes, fazia transformadores de saída espetaculares também. Então isso aí, a gente conheceu um pouquinho da história, né? E agora a gente vai olhar coisas novas e antigas, tá? E vamos comparar, né? Como é que funciona o falante. Então vamos lá. Você tem um conjunto magnético no falante, você está vendo aqui, ó, são esses pedaços de ímã que tá aqui. Então isso aqui, olha, isso aqui é um conjunto magnético, é um negócio bem pesado, ele tem um ímã lá no meio, tá? O ímã, quanto maior e mais potente, melhor, na minha humilde opinião, tá? E essas placas aqui, elas fazem com que você concentre o fluxo magnético. Ele fica centrado no meio, tá? O maior magnetismo está bem no meio desse círculo aqui, tá? Muito bem. Se você pegar uma caneta, você vai ver que ela aponta, se você pendurar ela aqui, ela não vai ficar assim, ela vai apontar para o meio. Ela não vai ficar desse jeito, vai ficar assim. Lá no meio existe uma bobina. Isso aqui é a bobina do alto-falante. É nesse fio de cobre aqui que passa a corrente que sai do seu amplificador. Você está vendo que é um fio super fino? Daí passa 50, 100, 200 watts aqui nesse fiozinho fininho aqui. O que queima no seu falante quando queima é isso aqui. Esse fio ele parte, porque ele não consegue dissipar o calor, né? Ele é feito hoje em dia em alumínio, essa bobina, né? Isso aqui corpo em alumínio. Nos antigos isso aqui é feito de papelão, que tem um som melhor inclusive. Mas ele vai lá dentro, tá? Dentro desse conjunto magnético tem um slot, né? E ele vai dentro desse slot desta forma. Ele vai mais ou menos nessa altura aqui. Ele fica no meio dessa segunda barra magnética aqui, tá? E aí esse cara, ele vai preso, ok? Num suporte que é esse
segurador de bobinas aqui, essa centragem, tá? Isso aqui é feito um furo para colar a bobina nela, ela é colada, tá, ok? E é isso aqui que mantém a bobina no lugar correto no meio do alto-falante. Quanto mais macia e mais leve, melhor, porque isso aqui ela tem que segurar esse movimento e segurar a bobina no lugar, mas ela não pode segurar muito, senão não tem esse movimento e aí o seu alto-falante não tem eficiência, certo? Então isso aqui tem que ser o mais leve possível. Logicamente tem uma resistência mínima dela aí que ela tem que obter, porque senão ela faz isso, ela tem que fazer esse movimento, mas ela não pode fazer esse movimento, senão ele raspa, fica horrível o som. Aí esse conjunto vai colado no famosíssimo cone, que é esse cara aqui que faz que você vê que faz isso aqui, ó, e transfere, ok, a corrente para vibração que você capta com seus ouvidos. O cone vai colado aqui nessa centragem na bobina. Então esse é o cara desmontado para você ver, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Fica mais ou menos assim quando está montado, tá? Fazer esse furo aqui é muito difícil e centralizar ele no conjunto magnético também é muito difícil. Tem que ter muita prática e muito jeito para fazer. Bom, enfim, quais são os fatores que influenciam no som no final do dia? Em primeiro lugar, o cone, tá? O cone, vou falar do cone. Existem dois tipos de cone. Existe um cone que é um cone liso, é um cone exponencial, ou seja, ele tem uma curva, ele é como se fosse uma boca de trombone. A parte aguda do som normalmente se concentra aqui, então que ela sai daqui, e aí vem médios e graves, tá, ok? Então eu particularmente gosto muito de falante que tem esse formato exponencial, eu acho que ele tem tudo, tem grave, médio e agudo. É muito bom na minha humilde opinião. A maioria dos falantes que a gente vê por aí não são exponenciais, são retos. Eles usam esse design reto. E por que eles usam o design reto? Porque ele acaba fazendo uns degrauzinhos aqui, isso aqui aumenta a área de cone. Então um cone de 12 polegadas fica com 12,5 ou 13 polegadas, por quê? Porque está corrugado aqui. Entendeu? Então, diz a lenda que isso aumenta um pouco a eficiência. Eu particularmente não concordo e na minha experiência diz que não é assim que funciona, tá? Muito bem, então isso aqui tem que ser duro e tem que ser leve para mover bem, mover livremente dentro do seu falante, entendeu? E essas são as características de um bom cone, tá? Agora vamos dar uma olhada em alguns falantes antigos e novos para você conhecer um pouquinho da mecânica deles. Então olha só, eu separei alguns aqui. Aqui tem um Jensen antigo, tá? Ele não é reedição, ele é antigo mesmo, tá? Então tá lá, ó. É um Nico PM Speaker, ou seja, Permanent Magnet, é um ímã permanente, e ele é feito com a Nico 5, tá, ok? Chicago, Illinois, Estados Unidos. Aqui está o número essa aqui é a data que ele foi fabricado. Tem um código aqui, a 22ª semana do ano tal, não sei quando. E aqui tem o modelo dele, o P12T. É um falante de provavelmente uns 20 watts, tá? Esse falante, ele é antiquíssimo e ele tem o quê? O cone é exponencial, tá? É levemente exponencial. Interessante, olha só. Qualquer encostada nele gera muito barulho. O que significa isso? Que significa que ele tem uma sensibilidade altíssima. Esse cara com 2 watts ele fala muito alto, tá? É a característica dele. Foi feito para 20, então você imagina, né? Muito bem. Eu tenho aqui um Novik relativamente antigo, de 15 polegadas. Ele é para contrabaixo, feito no Brasil. E aí ele adota um sistema um pouquinho diferente desse Alnico aqui, tá? Ele é grande, tá? Você pode ver que esse conjunto magnético, aí lá nos anos 60 e 70, ficou grande, né? Porque tem que ter muito mais potência, aguentar 200 watts, etc. Então esse cara aqui é um cavalo, tá? Ele tem uma estrutura magnética imensa, muito forte, tudo é bom nele,
Tá ok? Vou tentar pegar com uma mão só. Não é fácil pegar isso com uma mão só. Mas ele, olha só, ele também é exponencial, tá vendo? Ele tem essa curva aqui. Faz barulho também. E aqui é macio. Ups, você veio fazer controle de qualidade, é? O que você veio fazer aqui, hein? Tá, sossega um pouco aí. Daqui a pouco eu te dou atenção. Tá? Eu tenho aqui também como exemplo um Celestion V30. Chamam de Vintage 30, mas de Vintage esse cara não tem nada, né? Esse falante tem umas características muito interessantes. Ele é um som muito conhecido, de altíssima qualidade do rock. Olha só que interessante. Comparado com qualquer falante que você vê por aí, quais são as características legais do V30? Em primeiro lugar, esse conjunto magnético é imenso. Ele é muito grande, muito pesado. Então, lembra que eu te falei? A qualidade do falante tem muito a ver com o tamanho do ímã e a qualidade do ímã, a potência dele, né? Esse cara tem um ímã de muita qualidade, tá vendo? Ele também tem uma estrutura de alumínio muito boa, tá? E ele é alto. Essa altura aqui é bastante grande, tá? Faz com que você tenha um cone bem fundo, com um V bem pronunciado, assim. Falante de guitarra muito chato não é bom. O falante tem que ser o mais fechado possível, entendeu? Então, é uma característica do falante de guitarra. E o V30 tem tudo isso, tá? Ele também tem uma base da carcaça bem grande. Ele não encolhe aqui, que nem os outros falantes que você costuma ver por aí, tá? Significa o quê? Significa que a centragem dele é enorme e possibilita fazer o quê? Uma excursão bem grande, ou seja, ele é bem macia e permite com que com pouca potência ele fale bastante, entendeu? Então ele é um falante que tem um cone bem solto, né? Vou tentar levantar ele aqui. Ele está um pouquinho sujo, mas ele funciona direitinho, esse cara aqui. Isso aqui é super mole nele também, tem piche. Esse piche aqui ajuda a fazer com que a borda esteja mole e também ajuda a soltar. Olha como ele é grave. Né? Então essas são as características do V30. O V30, na minha humilde opinião, ele tem tudo menos o som vintage, né? Ele tem um som mais de anos 80, né? É mais comum nos anos 80. Som que tem um gravão, um agudo muito alto e um pouco médio, né? Mas é um falante de altíssima qualidade. Esse aqui é um falante que eu fiz como experiência há um tempo atrás, para provar que um ser humano comum pode fazer um alto-falante. E olha só, eu procurei algumas características. Eu queria uma característica do som dos anos 70, tipo Led Zeppelin. Então eu escolhi o quê? Um conjunto magnético bem grande. Isso aqui, esse metal é usinado, porque ele não é sandcast, ele é usinado. Ele tem um ímã muito grande para o tamanho dele também, ou seja, esse conjunto magnético é de boa qualidade. Ele tem um diafragma de 2 polegadas, é relativamente grande, né? E aí eu procurei também um frame que fosse de metal, logicamente, isso tem que ser de metal, tá ok? Que senão isso aqui simplesmente quebra conforme você vai usando o seu alto-falante. Isso aqui suporta um estresse muito grande, tá? E esse cara aqui, ele é bem pesado, né? Okay. Ele é novo, né? Tá, ele é bem sensível também. Ele não é tão sensível quanto um Jensen ou quanto o V30, porque eles são falantes para uma potência um pouquinho menor. Esse aqui aguenta algo entre 80 e 100 watts, né? Enquanto que esse cara aqui aguenta uns 60 e aquele cara ali vai aguentar mais ou menos uns 20, certo? Mas quando você põe todo mundo para falar, esse cara fala muito bem, tem um conjunto legal e isso aqui tem uma característica interessante, ele é feito para usar em caixa aberta, tá? Com esse formato. Por quê? Porque isso aqui está aberto, o ar passa por aqui. Então, para ele se mover livremente e o som que sai de trás da falante não anular o que está saindo do alto-falante, porque conforme o ar vai para frente, o que vem aqui sai, ele é feito especialmente para caixa aberta, entendeu? Para caixa fechada, a gente selaria isso aqui com alumínio, entendeu? Esse falante será colocado
no mercado daqui a uns 15, 20 dias, eu vou avisar vocês, tá ok? Mas basicamente esses são os elementos interessantes de falante, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais, escreve na linha aí que a gente vai conversando e tira as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau, até mais.